Terça-feira, 24 de... De onde que eu tirei 24 de agosto? Hoje é terça-feira, dia 24 de outubro de 2023. Está começando mais um vlog aqui neste canal, onde vocês terão rotina e leitura, tudo num lugar só. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Gente, estou lendo Flores para Álgeno. Meu Deus, esse livro é muito triste, muito triste. Eu já comecei a ler sabendo o começo, o meio e o final. Eu assisti uma resenha no canal da Tatiana Feltrini, no TLT. Eu sei tudo, sei começo, meio e fim dessa história. Só que algumas coisas que ela falou na resenha dela me deixaram com mais vontade de ler. Pelo fato de que por algumas pessoas esse livro ele é considerado um livro ateísta. Porque ele, dentro do contexto aqui da história, ele vai trazer a ciência como algo que é mais poderoso do que a vontade de Deus. E aí você pensa assim, você não deveria não estar com vontade de ler esse livro. Não, eu quero ler esse livro porque eu só posso refutar um argumento ou argumentar sobre algo, usar isso como exemplo para algo, se eu conhecer sobre. E para quem não conhece, Flores para Álgeno vai contar a história do Charlie. O Charlie, isso está escrito aqui, são palavras que estão escritas no livro, tá, gente? Ele nasce com o que o autor chama aqui de retardo mental. Ele nasceu, ele tem a idade mental dele, a capacidade mental dele não condiz com o corpo de adulto dele, com a idade que ele tem. E o Charlie, ele vai ser voluntário para participar de um experimento onde vai acontecer uma cirurgia nunca feita antes em animais, anteriormente apenas feita em ratos, que promete que ele poderia se tornar uma pessoa inteligente. Então, em tese, após passar por todos os procedimentos clínicos e cirúrgicos, o Charlie, ele iria se tornar inteligente. Teria o seu QI aumentado. Só que assim, esse experimento anteriormente, como eu disse, só foi feito em ratos e só deu certo em um único ratinho, que é o Álgernon. Sim, o nome que está na capa é o nome não do personagem principal, como eu achei que fosse quando eu peguei para ler, mas o Álgernon, ele é o ratinho que vai participar, que vai ser feito o experimento e o único ratinho no qual esse experimento deu certo. Muito louco pensar nisso, né? Eles fazem um experimento no cérebro de um rato e esperam que, da mesma forma que deu certo em um único rato, dê certo com o Charlie. Então, o Charlie, ele é muito corajoso por topar isso, mas assim, ele não tem muita noção do risco. Então, uma coragem dele também se deve ao fato de que ele não tem ideia do risco que ele está correndo com essa cirurgia. Além do fato de que o Charlie não entende muita coisa. Então a gente vai acompanhar aqui nesse livro o processo do Charlie antes da operação, pós-operatório, período de recuperação e o acompanhamento que os psicólogos, psiquiátricas, neurocirurgiões farão do Charlie no pós-operatório, acompanhando a evolução dele. E a gente vai vendo aqui na história a evolução cognitiva do Charlie de fato acontecendo. Só que conforme
o Charlie ele começa a ter um aumento cognitivo, a capacidade de pensamento dele vai evoluindo, o Charlie ele vai perdendo a inocência de criança que ele tinha. Porque o Charlie ele é muito inocente, muito. Ele não tinha noção de nada do que acontecia ao seu redor. Ele conseguia compreender coisas muito simples, mas ele não conseguia compreender ironia, sarcasmo, certas piadas. Então, quando as pessoas estavam zombando, caçoando dele, ele não entendia, ele começava a rir junto com as pessoas. Ele simplesmente não entendia. E ele achava que eles estavam rindo com ele porque eles gostavam dele. Mas não era essa a verdade. Então, conforme o Charlie vai tendo esse aumento da capacidade cognitiva dele, ele também vai tendo um aumento da sua percepção. Vamos dizer assim que a inocência que ele tinha antes vai se tornar uma maldade. Vamos dizer assim, ele vai começar a ter maldade, vai começar a enxergar maldade nas coisas. E é muito cruel esse processo, é muito doloroso, muito triste. A vontade de entrar aqui dentro do livro e abraçar o Charlie. Sem palavras, eu tenho dificuldade de expressar o quão triste é o momento em que o Charlie começa a lembrar de cenas da infância dele. Ele não lembrava de muita coisa da infância dele e ele começa a ter um resgate de memórias e ele vai lembrar de coisas horríveis que ele passava na escola, coisas horríveis que ele passava dentro de casa com a mãe dele, que não sabia como lidar com ele, a família não sabia como lidar com ele e o agredia muito, batia muito nele. Então assim, eles não sabiam lidar com o Charlie. Simples assim, eles não sabiam lidar com o Charlie e tentavam tratar ele da mesma forma que se trata uma pessoa que não possui a mesma deficiência que ele, só que o cérebro dele simplesmente não funcionava, né, antes da cirurgia como o das outras pessoas. Eu tô aqui no ponto da história onde ele está melhorando muito cognitivamente, ele está lendo muito, ele está tendo muito interesse por novos assuntos, ele quer crescer, ele quer desenvolver ainda mais a inteligência dele. E a cada noite dormida é um novo sonho, e na verdade não é um sonho, é uma nova memória que ressuscita no inconsciente, né, do inconsciente do Charlie. Vou continuar lendo. Se eu terminar de ler antes de finalizar este vlog, eu retorno aqui para dar para vocês o parecer final sobre essa história. Quarta-feira, 25 de outubro de 2023, segundo dia do vlog de leitura de flores para Algernon. Na última vez que eu apareci aqui, eu falei com vocês sobre a primeira parte da história, contextualizei vocês do enredo aqui desse livro e eu quero falar com vocês agora sobre o arco de desenvolvimento desse personagem. Depois que o Charlie passa pela operação, a gente vai ter no pós-operatório dele um arco de desenvolvimento. Desde o momento em que ele começa a ter um aumento cognitivo até o ponto em que ele vai chegar num nível de inteligência que ninguém imaginava que um dia ele poderia chegar. Esses fiapinhos de cabelo, não tem mais o que fazer, isso aqui fica no lugar. Enfim. Vamos voltar para o assunto aqui. O Charlie, ele, logo após a cirurgia, ele vai começar a ter uma série de tratamentos que eles vão fazer com ele para que ele possa desenvolver a capacidade cognitiva dele, para que ele possa crescer intelectualmente. O Charlie, ele vai sair de um estado no qual ele tem a mente de uma criança. Ele é mais inocente que uma criança, eu diria, se é que isso é possível. E ele vai começar a crescer, vai começar a ter a vontade de ler livros, porque ele começa a compreender coisas que antes ele não compreendia. Então ele vai ler grandes clássicos da literatura
o Charlie, ele para poder participar daquele estudo, ele teve que sair da casa dele, onde ele morava, e passar a dormir no campus da universidade, aonde tem os laboratórios que estão fazendo o experimento com o Charlie. Parece que tá rolando barulho. As coisas se acalmaram por aqui. Eu tô gravando esse vlog, gente, no meu horário de almoço. Então eu tô aqui no cantinho, aonde eu faço meu almoço todo dia, e aí é o cantinho onde eu também faço as minhas leituras. Só que de vez em quando tem transitam pessoas aqui no corredor, então acaba gerando esse monte de ruídos. Mas vamos voltar a falar sobre Flores para Algernon. Eu parei falando no ponto onde eu estava falando que o Charlie, ele tem que sair de sua casa e ele passa a morar dentro do campus da universidade onde está sendo. Ele tem que dormir lá todo dia. Ele trabalha numa padaria, eu esqueci de mencionar isso. O Charlie, ele trabalha numa padaria como assistente, como pessoal da limpeza, da entrega, enfim, ele não faz nenhuma atividade que exija muito dele. E o Charlie, ele vai morar dentro da universidade para que haja um acompanhamento dos médicos, do desenvolvimento dele, e porque ele tem algumas coisas que tem que ser feitas, alguns tratamentos que ele tem que fazer para auxiliar no desenvolvimento cognitivo dele. Como o Charlie está dentro da universidade, ele acaba frequentando com muita frequência a biblioteca. E antes ele não conseguia ler romances, ele não conseguia ler histórias, porque ele não conseguia reter informações. Então o Charlie, ele vai começar a conseguir ler romances. Então ele começa a ler um livro atrás do outro numa velocidade extraordinária. O Charlie, ele também vai começar a frequentar a cafeteria, onde os universitários ficavam nos intervalos das aulas discutindo diversos assuntos, e ele ficava lá ouvindo para poder aprender e achava tudo fascinante. Ele amava ouvir as pessoas falando sobre novos assuntos dos quais ele nunca antes tinha ouvido falar, dos quais ele nunca antes teria sido capaz de compreender. E vai chegar um ponto que o Charlie vai sair dos romances e vai entrar em leituras mais complexas. E vai começar a se interessar por assuntos mais complexos. E as conversas dos universitários já não vão mais chamar a atenção do Charlie. Já não vão parecer tão interessantes, inteligentes. Ele vai achar tudo muito infantil, tudo muito bobo, sem sentido. E não porque ele regrediu, mas porque ele se torna mais inteligente do que aqueles alunos. E o Charlie vai começar assim a frequentar a sala de café dos professores da universidade, e ele vai começar a conversar com os professores, e ele vai chegar num professor de economia, ele vai fazer uma pergunta tão bem estruturada, mas tão bem estruturada que ele vai simplesmente bugar a mente do cara. E o professor de economia, super experiente, com vários diplomas, não vai conseguir responder a pergunta do Charlie. Ele literalmente bugou a cabeça do homem. E ele começa a se interessar por assuntos filosóficos. Em contrapartida a esse cenário do Charlie ficando muito inteligente, nós vamos ter a questão do desenvolvimento emocional do Charlie, porque assim como ele tinha a mente de uma mais inocente do que de uma criança, e a capacidade cognitiva dele não acompanhava a idade dele, a gente tem o Charlie crescendo emocionalmente. Só que o crescimento emocional dele não vai ser tão rápido quanto o crescimento mental dele. Então o Charlie está mais inteligente do que professores universitários, só que quando se trata de assuntos do coração, o Charlie ainda é um adolescente. Ele vai se apaixonar, não vou dizer por quem ele vai se apaixonar, mas logo no início da história dá para sacar que isso poderia vir a acontecer. Então ele vai se apaixonar por uma moça e ele vai começar pela primeira vez a sentir desejo sexual, coisa que ele não conhecia, porque ele tinha a mente de uma criança, a inocência de uma criança. E ele vai basicamente se tornar um adolescente cheio de hormônios. Ele vai convidar essa moça que ele se apaixona para poder ter um encontro. Ele vai ter o primeiro e o segundo encontro totalmente desastrosos. E vai ter um terceiro encontro que tinha tudo para dar certo, mas coitado, ele teve uma alucinação que é efeito colateral do tratamento dele. E vai estragar tudo, vai dar tudo errado. O pobre coitado do homem, gente, coitado do rapaz. Ele ia finalmente dar um beijinho ali na moça que ele gostava e deu tudo, foi tudo por água abaixo. Mas a parte interessante não é nem essa questão do romance, mas é
esse contraste entre o desenvolvimento mental e o desenvolvimento sentimental, emocional do Charlie, que não vão evoluir na mesma velocidade. Eu estou agora, gente, na página 100. Esse livro, ele tem na faixa de 280 páginas. Então, eu tô na página 100 e agora eu vou continuar lendo. E assim que eu avançar um pouco mais da leitura e tiver mais para falar para vocês sobre a evolução do Charlie, eu volto aqui para conversar. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês. Eu esqueci de mencionar que o Charlie antes ele não tinha muita noção de certo e errado. Ele sabia que tinha coisas que ele podia fazer e tinha coisas que ele não podia fazer. Mas ele não entendia o porquê daquilo e ele não entendia muito bem quando alguém estava fazendo algo de errado perto dele. E vai acontecer uma situação do Charlie com o Charlie no trabalho, onde ele vai presenciar um colega de trabalho roubando o patrão, fazendo uma espécie de, não é caixa dois, ele vai roubar o patrão dele, ele vai arrumar uma forma, um esquema, aonde ele vai estar roubando do patrão. E o Charlie ele vai se deparar aqui com um dilema moral, um dilema de caráter, no qual ele tem duas opções. A primeira opção é se omitir e fingir que nada aconteceu, que ele não viu nada, que ele não conseguiu entender aquele esquema de roubo que estava acontecendo dentro da padaria onde ele trabalhava. Essa era a primeira opção, fingir que não viu nada e simplesmente seguir a vida porque ele não tinha nada a ver com aquilo. E ele tem a segunda opção. E a segunda opção traria para ele alguns problemas, porque a segunda opção seria ele procurar o patrão dele e expor a verdade daquilo que estava acontecendo pelas costas, né, do patrão, do dono ali da padaria. Só que isso poderia trazer consequências muito ruins para o Charlie, porque ele poderia, além do fato de ele ganhar inimigos, ele já não tinha amigos no trabalho, para ser bem sincera, mas alguém que só implicava com ele vai se tornar um inimigo, certamente. E haveria a opção também de o chefe dele não acreditar nele e ele ser demitido. E é muito interessante ver ele tendo essa percepção e encontrando pela primeira vez dilemas morais. Sério, esse livro está sendo uma surpresa maravilhosa, porque eu não imaginava que eu ia encontrar tudo isso aqui dentro. Gente, sexta-feira, hoje é dia 26 de outubro, são 6:30 da manhã, estou aqui tomando meu café antes de ir pro trabalho e era para esse vlog estar indo ao ar hoje, só que eu não terminei de ler Flores para Álgeno, então teremos um pequeno atraso aí na sequência de vídeos do canal. Mas acontece, né? Acontece e eu tive a inocência de achar que eu ia conseguir terminar. O livro não é grande, se eu tivesse mais tempo para ler, eu teria conseguido terminá-lo, são só 285 páginas. E não é um livro difícil de ler. Sendo bem sincera, não é nível de complexidade de leitura, não é difícil de ler. Mas eu não consegui terminar. A história do Álgeno, ela chegou agora num ponto aonde as coisas começaram a dar errado. Tá tudo dando errado, entendeu? A vida sentimental dele já estava dando errado. Ele agora é mais inteligente do que os mais inteligentes dos professores das melhores universidades. A vida já não tá fazendo mais sentido pra ele. Então, assim, tá tudo indo por água abaixo. E eu sei o final
do livro, eu sei o final da história, então eu sei que a tendência é só piorar. Pois é, meus queridos. Eu espero que eu consiga terminar esse livro aí antes da quarta-feira da semana que vem. Quero muito terminar e quero liberar esse vlog pra vocês antes da quarta-feira da semana que vem, apesar de não ser dia de vídeo lá no canal. Mas eu quero, porque tem um outro vídeo que tá no planejamento pra sair na próxima sexta-feira, que é a próxima resenha de As Armas da Persuasão, que no caso vai ser a resenha do capítulo 4. Esse vlog ia sair essa semana e na próxima semana ia sair a resenha do capítulo 4, porque eu intercalo, né? Uma resenha capítulos, um episódio do Resenhando Capítulos e um episódio, um outro vídeo, seja resenha, seja vlog, seja tag, seja o que for. Seja lá qual assunto eu resolva vir aqui conversar com vocês. Ai, gente, eu só queria que o Algernon tivesse, o Algernon e o Charlie, os dois, o rato e o rapaz, tivessem um final feliz, mas eu não sei que não vai. Queridos, terminei de ler Flores para Algernon. E meu Deus do céu, que montanha-russa de sentimentos é esse livro. O Charlie, ele estava no ápice da sua inteligência. Ele superou os cientistas que o criaram. Ele vai se tornar extremamente inteligente. Ele vai fazer coisas que ninguém imaginava que ele poderia fazer. Ele vai, inclusive, compor músicas clássicas, ele vai compor um concerto. Ele vai... Gente, eu não esperava certas coisas nessa ficção científica. Eu encontrei aqui, da metade pra lá, surge um triângulo amoroso. Eu não gosto de triângulos amorosos, não gosto. Mas aqui nessa história, ele cumpre o papel de ajudar na compreensão desse protagonista. Porque o Charlie, ele vai ter um momento em que ele vai começar a ter alucinações com quem ele era antes da cirurgia. Então ele vai se ver em diversas situações, em diversos momentos, sendo observado por aquele que um dia ele foi. Eu sei, muito louco, muito louco. E ele vai com a cabeça toda bugada, literalmente. As coisas vão começar a dar errado, muito, muito errado, em determinado ponto aqui dessa história. E o final é muito triste, mas muito triste, gente. Porque o Charlie, ele teve a oportunidade de se tornar inteligente, ele teve a oportunidade de ter uma vida normal, ele começou a ter consciência de si mesmo, coisa que ele não tinha. E quando ele começa a ver isso escorrer por entre os dedos dele, ele entra numa espécie de limbo, sabe? Ele fica depressivo. E é muito triste. E o Charlie, ele vai voltar ao ponto inicial de onde ele havia partido. Então, ele vai voltar a ter a mesma capacidade mental que ele tinha antes da cirurgia. Pois é, meus amigos. E não se preocupe, sinceramente, isso não é um spoiler, tá? Tem coisas muito mais profundas. Esse livro aqui é um livro cheio de camadas. E eu falei com vocês no começo que eu quis ler esse livro aqui por causa de um comentário que dizia, né, que era um livro ateísta. E, de fato, aqui, em diversos momentos, a ciência é colocada acima de Deus. Só que, ao terminar de ler esse livro, no final dele, eu cheguei à conclusão de que uma pessoa que é cristã, que pega esse livro para ler, ele vai pensar assim, na verdade, é que a ciência não pode ocupar o lugar de Deus. Toda vez que o homem tenta ocupar o lugar de Deus, dá tudo errado.
tá tudo errado. Então, se você que tá me assistindo, você também é cristão, você provavelmente vai ter essa perspectiva em relação a essa história. Se você não é, também é uma ficção científica que vale muito a pena. Como eu disse, é um livro cheio de camadas, cheio de reflexões. É um livro triste. É um livro que tem muita crueldade. O Charlie, ele sofre horrores. E é muito triste ver uma pessoa chegando assim no topo, no ápice, e do nada ele vê aquele castelo de cartas ruindo e ele retornando pro ponto inicial onde era a vida dele e tendo um final muito triste. O ratinho aqui da história, que é o ratinho que seria ali o espelho do Charlie, por assim dizer, ele vai morrer. Ele vai regredir ao ponto de chegar à morte. Então fica subentendido aqui que o Charlie em algum momento também pode morrer. Apesar de que quando a história termina, ele ainda está vivo. Então foi isso, pessoal. Essas são as minhas considerações finais sobre Flores para Algernon. Leia, tá? Leia se você quer uma leitura diferente, fora do padrão. Se você, assim como eu, estava acostumada a ler muito romance, fantasia, thriller, né, investigação policial. Foi a minha primeira ficção científica. Não foca tanto assim na questão da ciência, da evolução. É muito mais sobre o arco de desenvolvimento e de regressão do Charlie, enquanto pessoa, enquanto intelectual. É muito mais sobre isso, sobre a crueldade das pessoas, do que sobre a ciência em si. A ciência que ela serviu apenas como um pano de fundo para o desenvolvimento da história do Charlie. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui, filho de Deus. Se inscreve no canal, porque toda semana, ou quase toda semana, a gente se esforça para que seja toda semana, tem vídeo novo aqui no canal. Um beijão pra você e até a próxima.